Eu não acredito numa igreja que fica presa em uma catacumba. Não podemos falar o que nós cremos, não podemos falar o que nós acreditamos, porque eles não vão gostar de nós, porque eles vão nos rejeitar, porque eles vão nos processar, porque eles vão nos prender. Então vamos ficar todos quietinhos, não vamos falar o que cremos, não vamos falar o que pensamos, porque nós não queremos machucar ninguém. Vamos ficar aqui. Eu não acredito numa igreja dessa. Essa igreja é covarde. Essa igreja seria uma igreja covarde. Essa igreja seria uma igreja covarde. Existe uma narrativa que vem sendo construída, sussurrada e agora gritada a plenos pulmões, nos púlpitos e palcos de eventos religiosos por todo o Brasil. É uma história de urgência, de batalha, de bravura. É a narrativa do cristão perseguido. Em um país com quase 90% de população cristã, onde a liberdade de culto é um pilar constitucional e a influência religiosa permeia todas as esferas do poder, uma ideia paradoxal e poderosa tomou conta do imaginário de milhões. A de que ser um cristão fiel, hoje, é um ato de rebeldia, uma posição de minoria sitiada, uma jornada que levará inevitavelmente ao sofrimento, ao cancelamento e até mesmo à perseguição legal. Essa narrativa é uma fantasia, mas não é uma fantasia inofensiva. É uma das mais sofisticadas e perigosas ferramentas de manipulação psicológica em ação no mundo atual. Ela não reflete a realidade, ela a fabrica. Ela não descreve uma perseguição que existe. Ela cria as condições para que ela venha a existir de uma forma totalmente perversa. Hoje, vamos fazer uma análise profunda de um sermão proferido por uma proeminente figura religiosa, o Frei Gilson, para um público de milhares de jovens. E vamos expor, passo a passo, como este tipo de retórica funciona como um manual de instruções para a intolerância. Uma convocação para a guerra cultural e uma cilada que transforma fiéis bem-intencionados em soldados da irracionalidade, convencidos de que seu preconceito é coragem e que as consequências de seus atos de ódio são uma coroa de martírio. O primeiro passo na construção de qualquer soldado, seja em um exército ou em um culto, é a aniquilação da vontade individual e a exigência de submissão absoluta a uma autoridade superior. O sermão em questão é uma aula magna sobre como realizar essa demolição do eu. A base é um versículo do Evangelho de Mateus. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Na boca de um pregador carismático, essa frase deixa de ser um chamado à humildade e se torna uma arma para esmagar o pensamento crítico. O discurso martela essa ideia incessantemente. Para o discípulo, basta ser como seu mestre. A primeira coisa que Jesus está dizendo, olha, preste atenção, não é eu que sigo você, é você que me segue. A hierarquia é estabelecida de forma brutal e inequívoca. E para que não reste dúvidas sobre a insignificância do indivíduo diante da autoridade divina, o pregador sentencia: se você se diz cristão, quem manda é Deus, e não você que não vale nada. Analise a profundidade dessa afirmação. Não se trata de humildade, trata-se de anulação. O fiel é instruído a ver a si mesmo, seu próprio julgamento, suas próprias convicções, como nada. Sua única função é obedecer. Questionar, discordar ou ter suas próprias ideias é equiparado ao pecado original de Adão e Eva, que quiseram ser deuses de si mesmo. A mensagem é clara. Pensar por si mesmo é o pecado supremo. A virtude suprema é a obediência cega. Este processo de desvalorização do eu é psicologicamente crucial. Ele prepara o terreno para tudo o que vem depois. Uma pessoa que foi convencida de sua própria insignificância e da pecaminosidade de seu próprio julgamento se torna desesperadamente dependente de uma autoridade externa para lhe dizer o que pensar, o que sentir e como agir. Ela se torna argila mole nas mãos do oleiro.
Este é o pré-requisito para a radicalização. Antes que você possa ordenar a um soldado que marche para uma batalha perigosa, você precisa primeiro treiná-lo para que ele obedeça às ordens sem questionar. O primeiro passo para criar o soldado de Cristo é destruir o cidadão pensante. Uma vez que o soldado está pronto para obedecer, ele precisa de um inimigo. E a retórica do sermão é brilhante em criar um inimigo que é, ao mesmo tempo, onipresente e abstrato. O inimigo não é um exército estrangeiro, mas o próprio mundo e suas muitas ideologias imundas e nefastas. Essa guerra não é travada em um campo de batalha distante, mas dentro da sua casa, através da sua televisão, do seu celular, da sua universidade. Essas ideologias, diz o pregador, estão nas séries, nos filmes, no cinema, na arte, na internet, em tudo que é lugar. Isso cria um estado de paranoia e de cerco permanente. O fiel é ensinado que está sob um ataque constante, uma enxurrada, uma tempestade de ideologias que cai sobre sua cabeça todos os dias. Mas que ideologias são essas? O discurso nunca as nomeia explicitamente e essa vagueza é intencional. A abstração permite que o ouvinte projete seus próprios medos e preconceitos na figura do inimigo. No entanto, no contexto da guerra cultural brasileira e global, não há qualquer dúvida sobre o que esses termos códigos significam. A ideologia é o feminismo, que desafia a estrutura patriarcal da Igreja. É a luta por direitos LGBTQIA+, que desafia a doutrina sexual tradicional. É o secularismo, que desafia o privilégio da religião no espaço público. É a teoria crítica, que desafia as narrativas de poder estabelecidas. O inimigo é, em suma, o mundo moderno, pluralista e secular. A genialidade da retórica reside na afirmação de que a luta não é contra pessoas. O pregador é explícito. Nós, cristãos, não estamos em luta com pessoas. A nossa luta é contra o pecado que elas praticam. Esta é a clássica manobra do ame o pecador, odeie o pecado, que soa compassiva, mas que, na prática, é a principal justificativa para a intolerância. Ao declarar guerra não a uma pessoa, mas à ideologia que constitui a identidade ou os direitos dessa pessoa, o pregador dá a seus seguidores uma licença para odiar e atacar, enquanto mantém a autoimagem de pessoas amorosas. Você pode lutar ferozmente contra o casamento gay, por exemplo, e ainda assim dizer que ama os homossexuais. É uma forma de lavar as mãos da própria intolerância, projetando-a em uma batalha abstrata contra o pecado. Com a obediência estabelecida e o inimigo definido, chegamos ao coração da cilada, o salto lógico que transforma um cidadão comum em um mártir em potencial. O pregador constrói um cenário de perseguição iminente. Ele avisa seus jovens seguidores que, se forem cristãos de verdade, serão odiados neste mundo. Ele usa exemplos contemporâneos, como ser cancelado na faculdade ou ignorado por amigos. Mas ele vai muito além. Ele explicitamente invoca a possibilidade de consequências legais. Em um dos momentos mais chocantes do sermão, ao convocar os fiéis a não ficarem quietos, ele antecipa a reação do mundo. Porque eles vão nos rejeitar, porque eles vão nos processar, porque eles vão nos prender. Paremos aqui e analisemos essa afirmação. Em que circunstância um cristão no Brasil, um país de esmagadora maioria cristã e com total liberdade de culto, seria processado ou preso por pregar sua fé? Se um jovem fala sobre o amor de Cristo, sobre o perdão, sobre a ressurreição, sobre a importância da oração, ele não será processado. Pelo contrário, na maioria dos contextos, ele será elogiado. Ninguém no Brasil é preso por ser cristão. Então, que verdade é essa, que palavra é essa que, ao ser proclamada sobre os telhados, levaria um cidadão a enfrentar o sistema legal? A resposta é óbvia e inevitável. A única forma de um discurso religioso levar a processos e prisões no Brasil
É se ele cruzar a linha da liberdade de expressão e entrar no território do crime, como o discurso de ódio, a incitação à violência ou a discriminação contra grupos protegidos por lei. É aqui que a armadilha se fecha. O sermão constrói uma falsa equivalência. Ele pega a reação legítima da sociedade e do Estado contra a intolerância e o preconceito e a rebatiza de perseguição religiosa. Ele deliberadamente confunde as consequências legais de atos de discriminação com o nobre martírio dos primeiros cristãos, que foram mortos por se recusarem a adorar o imperador. O pregador diz a seus seguidores: vão e proclamem a verdade sobre as ideologias e o pecado. O mundo os chamará de preconceituosos e os processará. Mas não temam, pois esta é a prova de que vocês são verdadeiros discípulos, assim como eu fui perseguido. Uma vez que a armadilha retórica está montada, o passo seguinte é a convocação explícita à batalha, a ordem para que os soldados recém-formados saiam de suas trincheiras. O sermão é uma investida contra a prudência e a moderação. Ele constrói uma falsa dicotomia. Ou você é um guerreiro corajoso que grita a verdade dos telhados, ou você é um covarde que se esconde em catacumbas. A linguagem é deliberadamente inflamada e emocional. O pregador diz: eu não acredito numa igreja que ficar presa em uma catacumba. Essa igreja é covarde. Ele desafia diretamente a integridade de seus ouvintes. Você está preocupado com você mesmo, você está preocupado com a sua imagem. A mensagem é que a autopreservação, o bom senso e o desejo de evitar conflitos não são virtudes, mas sinais de covardia e egoísmo. A verdadeira fé, segundo essa lógica, é imprudente, confrontadora e indiferente às consequências. Se eu não me preocupo mais com a minha vida, eu não estou nem aí, ele declara, apresentando um modelo de radicalismo a ser imitado. Essa convocação para ir para o telhado é um chamado para a confrontação pública e agressiva. Não se trata de viver a fé em silêncio e dar o exemplo através de atos de bondade. Trata-se de invadir o espaço público e desafiar ativamente as ideologias do mundo. Se na tua faculdade tem gente falando contra as coisas de Deus, ora, qual é o problema? Você se levanta lá e fala. O que ele está pedindo não é diálogo, mas um ato de demarcação territorial ideológica, uma performance pública de piedade combativa. E qual é a recompensa prometida para quem abraça essa perseguição fabricada? O sermão oferece duas: uma recompensa social imediata e uma recompensa eterna. A recompensa social é o pertencimento ao grupo dos corajosos, dos fiéis, em oposição aos covardes e ao mundo pagão. Ao enfrentar o cancelamento ou a crítica, o jovem fiel não se sente isolado, ele se sente validado. Ele se torna um herói dentro de sua tribo, um confessor da fé em tempos modernos. A perseguição se torna uma medalha de honra, um capital social dentro da bolha religiosa. Mas a recompensa principal é a eterna, e o pregador a articula com uma clareza arrepiante, usando os versículos finais do Evangelho. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Esta é a transação final. O ato de confrontar a sociedade e arriscar ser processado por discursos intolerantes é transformado em um investimento direto na sua salvação. Cada processo legal, cada amizade perdida, cada acusação de preconceito se torna um crédito em sua conta celestial. Jesus, no dia do julgamento, se tornará seu advogado de defesa pessoal. Essa promessa refaz todo o quadro psicológico. Uma intimação judicial não é mais um problema legal a ser temido, é um troféu espiritual a ser celebrado. A rejeição social não é mais uma fonte de dor, é a prova irrefutável de sua retidão. O sermão cria um sistema onde o feedback negativo do mundo exterior é interpretado como feedback positivo do mundo divino.
É um sistema perfeitamente isolado da realidade, um circuito fechado de autorreforço. Quanto mais a sociedade diz, você está errado, você está sendo intolerante, mais o fiel ouve a voz do pregador dizendo, você está certo, você está sendo perseguido, continue. É uma cilada psicológica da qual é quase impossível escapar. Chegamos então ao alerta final, a necessidade de expor esta armadilha para o fiel de boa fé. É crucial entender que a vasta maioria das pessoas sentadas naquela plateia não é composta por monstros cheios de ódio. São jovens sinceros, pessoas que genuinamente buscam um propósito, que querem fazer o bem e que amam a figura de Cristo que lhes foi apresentada. E é precisamente essa sinceridade e essa boa intenção que a retórica do ódio sequestra. O discurso de líderes como Frei Gilson pega o nobre e difícil conceito cristão de falar a verdade ao poder, que historicamente significava desafiar tiranos, imperadores e sistemas de opressão, e o distorce de forma grotesca, transformando-o em ser intolerante com os vulneráveis. Ele pega a coragem dos mártires que enfrentaram leões e a equipara à coragem de ofender uma pessoa trans. Ele pega o mandamento de amar o próximo e o esvazia de todo o seu conteúdo, substituindo-o por um mandato de condenar o pecado do próximo, o que na prática social é indistinguível de odiar e rejeitar a pessoa. Esta retórica é uma traição à melhor parte da tradição cristã. A verdadeira coragem, o verdadeiro desafio em nosso mundo polarizado, não é ter a audácia de gritar condenações de um telhado, reforçando o tribalismo e o ódio. A verdadeira coragem é ter a humildade de ouvir, a disposição para o diálogo, a força para amar e aceitar o outro em sua diferença, mesmo quando isso nos desafia e nos torna impopulares dentro de nossa própria tribo. A verdadeira covardia não é ter medo de ser processado pelo mundo. É ter medo de ser julgado como brando ou liberal por seus irmãos na fé. É por isso que, se você é um fiel que se sente inspirado por esse tipo de sermão, é seu dever moral fazer as perguntas difíceis. Chegou a hora de os fiéis cobrarem de suas dioceses, de seus padres e de seus líderes religiosos uma clareza que eles deliberadamente evitam. Perguntem a eles, que verdade exatamente vocês estão nos pedindo para pregar que nos levará à prisão no Brasil de hoje? É a verdade do amor, da compaixão e da bem-aventurança? Ou é a verdade da condenação, do julgamento e da exclusão? A perseguição que vocês nos prometem virá por amarmos demais os marginalizados, como Cristo supostamente fez, ou virá por os atacarmos e desumanizarmos em nome dele? Que tipo de soldado de Cristo vocês estão nos pedindo para ser? Um curador de feridas ou um abridor de novas? A resposta a essas perguntas revelará a verdadeira natureza da guerra para a qual você está sendo convocado. E talvez você descubra que o inimigo que lhe foi apresentado não é real, e que a batalha mais importante não é contra o mundo, mas contra a manipulação que acontece dentro dos próprios muros da igreja.